Bem-vindos ao módulo 2, cópita para folhas soltas. Vamos fazer esse exemplar. Os materiais que utilizaremos são os cards de 9 por 9 centímetros de papelão. É o material principal, né? Vamos encadernar. Um furador, aqui o furador da Currupiola. 4 agulhas tamanho 22, agulhas da corrente, agulhas sem ponta de tapeçaria. Esse gabarito craft 9 por 9 centímetros, uma tesourinha e 2 fios com 1 metro cada. Vamos fazer esse exemplar com 4 estações de costura. Aqui utilizamos 10 cards, mas podemos utilizar quantas você quiser. No nosso trabalho vamos utilizar 6 cards. Aqui temos o papelão que vamos utilizar para fazer os cards. Fios de algodão. Aqui, por exemplo, aqui vou utilizar essa página para fazer capa e contracapa. É um papelão mais rígido, vai ficar bom de capa e contracapa com 2 cards. Esse na capa e esse outro na contracapa. Aqui eu tenho um gabarito com 18 por 9 centímetros e eu encaixo ele aqui e consigo fazer a capa e contracapa. Aqui eu tenho esse papelão com alguns desenhos. Esse aqui é bem rígido, você pode ver. Esses outros papelões são de vinho, então eu procuro sempre padrões. Aqui eu tenho outro também de outra marca, um verde. Então aqui sim, com esse gabarito eu vou fazer, né, a capa e a contracapa aqui. Eu vou fazer a marcação. Uso uma régua de segurança. Essa régua de segurança para não machucar o dedo é importante. Aqui eu tenho um lado em polegada, o outro em centímetros, se eu quiser medir. Quanto mais quadrado, mais exato você mantiver as suas peças, melhor vai ficar o teu exemplar. Você vai fazer um exemplar que vai se tornar uma peça de decoração. A gente tem que pensar que essa encadernação, o cópita para folhas soltas, ela forma uma trança que é bem interessante como decoração. Se você utiliza fios grossos e coloridos, fica bem legal. Aqui eu tenho capa e contracapa. Já fiz as 2 peças, separo elas e vou pegar o papelão agora, outras folhas de papelão, com a ajuda do gabarito, com a ajuda das medidas, né? Cada uma dessas folhas de papelão eu consigo fazer outras 2, mantenho palavras, padrões, para criar uma narrativa. Você cria uma narrativa que vai se somar à própria costura, né? Sempre buscando folhas bem quadradas, né? Aqui eu pego também um pouco de branco, né? Faço peças com outras cores, assim, buscando palavras escondidas também. Isso é bem interessante, porque você tem que pensar no cópita para folhas soltas como uma peça que é um livro de um único exemplar. Pode ser um livro com uma única história também. Você pode criar muita coisa legal. Você tem que pensar que cada placa, né, você pode colocar imagens, pode colocar um álbum fotográfico. Então
é uma ferramenta literária também, além de ser uma ferramenta de encadernação. Agora que elas estão prontas, todas cortadas e organizadas, a gente vai pegar esse gabarito com 1, 3, 6 e 8 centímetros. Então, com esse gabarito, nós vamos furar todas as folhas do nosso volume. São 4 agulhas que vamos utilizar nessa encadernação. Com a régua você vê que eu tenho 1 centímetro de distância do furo até a lombada. Temos a primeira estação, segunda, terceira e quarta estação. São 4 estações que nós chamamos. Com 1 centímetro a primeira, 3 centímetros a segunda, 6 centímetros a terceira estação e 8 centímetros a quarta estação. Então, com o furador, nós vamos furar com o gabarito e a folha embaixo. Você usa também o EVA que você recebeu, você vai utilizar embaixo do papelão, assim você facilita a furação também. Então você vai furar um a um as folhas. Então você tem que alargar os furos, tá? Sempre alargando os furos, porque vamos utilizar uma agulha grossa e o fio grosso também, é o cordão. São os 2 cordões. Em cada extremidade a gente utiliza um cordão diferente. E cada cordão tem uma agulha em cada uma das pontas. Dessa forma a gente tem 2 cordões e 4 agulhas. Dois fios de 1 metro cada, com uma agulha em cada ponta, tá? Aquela agulha que eu falei para vocês, agulha tamanho 22, ok? Uma agulha bem grossa. Alguns não utilizam agulha curva, eu prefiro agulha reta. Aqui eu passei os fios nas agulhas, veja, eu estou tirando, eu faço uma cunha com a ajuda da dobradeira, para poder colocar o fio na agulha com mais facilidade. Então eu vou entrar por dentro no primeiro card, que seria a capa, na terceira e na quarta estação. E também entro na primeira e na segunda estação. Agora eu pego o segundo card e entro por fora, saindo entre a terceira e a quarta estação. Estou saindo no interior delas, tá? Vejam que eu também entro, tá? No segundo card eu entro na primeira e na segunda estação, saindo no interior delas. Ó, vejam que eu estou saindo no interior das duas, ó.
já está firme, né? Já vou fazer a parte dupla já, eu entro novamente, tá? Entro novamente na capa, saindo, só na capa, saindo, no interior, saindo entre a primeira e a segunda, e a terceira e a quarta, respectivamente, tá? Eu vou entrar por cima e sair entre as estações, tá? Entre a primeira e a segunda e entre a terceira e a quarta, ok? Formando aquela passagem ali. Isso é necessário para que ele tenha esse acabamento de ficar duplo na capa, né? Isso vai ser feito também depois na contracapa no final. A gente vai fazer também, tá? Aqui eu faço um acabamento assim, vou tensionando, vou arrumando para que ele fique esteticamente bem bonito, né? Com um fio duplo ali. Então, ó, já pego o terceiro card, e entro por cima do terceiro card e saio pelo meio das estações, ó. Sempre entrando por cima e saindo pelo meio das estações. Isso é repetitivo e é o que será feito até o final. Então, se você rever o vídeo, não entendeu, volta e você vai ver que tem esse padrão. Você sempre entra por cima e sai pelo meio das estações, tá? Você vai tensionando a linha. Para fazer a trança, a gente levanta duas folhas, entra por fora e sai por dentro da estação, tá? Se você não entendeu agora nessa primeira trança, você presta atenção que você vai conseguir pegar na segunda trança. Mas ó, entra por fora da estação, ó, e sai por dentro da estação, levantando duas folhas. A gente vai repetir isso várias vezes, então você vai pegar. Mas aqui a gente já está fazendo o segundo processo. A gente adicionou a terceira folha e agora a gente está fazendo a primeira trança. E a primeira trança é feita levantando duas folhas, tá? Vamos acrescentar o quarto card. Tá? Acrescentamos o quarto card, entra por cima e sai pelo meio, sai entre as estações. Entra por cima e sai pelo meio entre as estações. Entre a primeira e a segunda, entre a terceira e a quarta, tá? E é isso. Levantei duas folhas e vou fazer mais uma trança. Quando eu levanto duas folhas, eu venho por fora. Eu venho por fora para fazer a trança. Ó. Tem um segredinho que a aula ao vivo a gente pega bem, mas aqui também dá para pegar. Ó. Ele vai por fora e sai por dentro da estação, depois de levantar duas folhas, tá? Você vai fazer um teste em casa, vai ver se consegue pegar. Caso contrário, durante a aula a gente vai rever isso, mas peguei mais o card, tá? Peguei mais um card, entrei por cima, saí pelo meio. Entrei por cima, saí pelo meio das estações. Primeira e segunda, terceira e quarta. Tá? Temos 4 estações. Fiz um puxão. Vou fazer mais uma trança, ó. Levantei duas folhas. Vim por fora e saí por dentro. Vim por fora e saí por dentro. Como eu falei, tem gente que usa a linha curva. Eu prefiro a linha reta. Mas aí vai de cada um. Então a trança é sempre levantar duas folhas e vir por fora para fazer a trança. Ela abraça por fora para fazer a trança. Ó. Dá um puxão, sempre tensionando, né? Ó, você vê que a trança está sendo feita. Ó.
Sempre que você adiciona uma folha nova, para fazer a trança você levanta 2 folhas. Entrei por cima, saí pelo meio. Entrei por cima, saí pelo meio das estações. Seções é na horizontal, estações na vertical, para a gente simplificar a nomenclatura. Tá? Acrescentei a última folha. Estou vindo ali por fora para fazer a trança. Né? Levantei 2 folhas para fazer a trança. A gente tá quase no final da nossa encadernação. Eu tenho aqui, no meu caso aqui, eu utilizei 10 folhas, ainda tem mais 4. Entrando por cima e saindo pelo meio. Eu resolvi fazer com 10 folhas para a gente praticar mesmo, né? Para você não esquecer. Entra por cima e sai pelo meio. Entra por cima e sai pelo meio. Levantou 2 folhas para fazer a trança. Para fazer a trança você sempre levanta 2 folhas. Tá? Então você adiciona uma folha nova, um card novo, adicionou, pronto. Agora vamos fazer a trança. Então é dessa forma que funciona. E a cada folha que você adiciona, você vai fazer esse tensionamento assim na horizontal para que ele fique bem firme. Esse é o cordão encerado que eu estou utilizando, é um cordão encerado fino, basicamente esse é o nome. Não tem uma marca específica, mas é vendido como cordão encerado fino 100% algodão. Lojas de aviamentos vendem também, lojas que trabalham com artesanato, com bijuteria, que é um tipo de cordão usado em bijuteria também. Então, a cada nova folha que eu adiciono, eu saio pelo meio das 2 estações, né? Faço a trança. Vou adicionar a última folha, o último card, tá? Da mesma forma, entrei por cima, e vou sair. Entrei por cima e vou sair pelo meio, tá? Na primeira e na segunda estação, e na terceira e na quarta estação também. Tá? Entrei por cima, saí pelo meio. Depois que você fez isso, você vai tensionar. Ainda falta algumas etapas, mas a gente está quase lá. Então, dou aquela tensionada. Agora tem um momento importante, tá? Então, adicionei a última folha, da mesma forma como eu adiciono todas. Levanto 2 folhas e vou fazer a última trança. Tá? Vou abrir o penúltimo card e passar as agulhas entre as estações. Tá? Entrei ali pelo meio, passei entre as estações ali, a terceira e a quarta, de dentro para fora, tá? Subindo 2 folhas, né? Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Da mesma forma também. Fazendo a trança. A trança da última folha essa, então. Tá? Essa foi a trança da última folha. Ou seja, da contracapa, né? Agora a gente vai fazer duplo. Agora que a gente vai fazer o acabamento.
que agora é como se eu adicionei a última folha, tá? E agora a gente vamos fazer um processo novo aqui. Vamos de novo uma laçada para dentro da folha. Vou vir lá de baixo, de onde eu fiz a correntinha, né? Passei apenas a contracapa, passei para dentro, ela já ficou dupla aí, tá? Já temos ela dupla na contracapa também. Então, estou passando e ela ficou dupla. Ficou dupla nas quatro estações, tá? Nas 4 estações ela tá dupla na contracapa. Então agora a gente vai fazer o arremate. Eu vou voltar para fora entre as estações, ó. Tô pelo lado de dentro, tô voltando para fora entre as estações, tá? Voltei para fora, tô com todos os fios fora. Apenas entre a contracapa e a última folha, tá? Aí, ó. Tô para fora, né? Saí por dentro. Agora eu vou fazer essa laçadinha aqui, ó. Vou dar a volta aí por fora e vou entrar, né, no penúltimo card, né? Tô aqui fora. Dei uma voltinha ali para dentro, ó, entre o primeiro e a segunda estação, né? Aquele miolo ali, aquele intervalo entre elas, e passei para dentro, ó. Você volta o vídeo se você não entender, mas não tem segredo, ó. Voltei, entrei aqui no meio, entre a terceira, entre a segunda e a terceira estação, né? Ó, que é o intervalo entre os dois fios, ó. Da mesma forma, eu venho aqui por fora, dou essa laçada e volto e espeto o penúltimo card para ir lá para dentro, ó. Agora eu vou lá dentro, ó, estão todos os 4 fios aqui no penúltimo card pelo lado de dentro, tá? Estão os 4 fios e agora eu vou dar o nó direito aqui para fechar ele. Dou uma leve tensionada para ver se está bem, né? Corto ele com mais ou menos 3 dedos de altura, mais ou menos. Depois a gente vai cortar mais ainda, mas isso é só para fazer o nó direito. Dou uma olhadinha, está tudo ok, está bem tensionado, está tudo certinho, né? Se eu posso. Esse é o momento final, né? É importante. Entro, tá? E dou aquele nó direito, que é o direito sobre esquerdo. Dou uma puxadinha, direito sobre esquerdo, dou uma tensionada. Depois esquerdo sobre direito. Ó. Puxo com força. E bem paralelo, assim, bem na horizontal, para ele ficar bem forte, né? Direito sobre esquerdo. Dou uma leve tensionada. E pronto. Finalizando. Agora eu faço o corte final. O acabamento. Cortando apenas. Deixo 1 centímetro, 5 milímetros. Apenas para ficar um acabamento. Se você puxou bem paralelo, ele fica dessa forma, ó, bem sutil. E pronto. Nosso exemplar está pronto. Finalizamos nosso copta para folhas soltas, lindão, mais um volume para você colocar na sua estante. E é isso.